Fala galera do canal Wrestling em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje estou aqui com vocês com um cara que vocês já estavam pedindo bastante tempo já pra gente fazer um collab juntos. Temos aqui, meus amigos, o Arnaldo Sacomani e o Regis Tadeu do Pro Wrestling reunidos aqui, os mais reclamões da IWC brasileira. Então hoje os Enzos vão estar irados com esse vídeo, né? Parcialmente, porque logo vocês vão entender que vídeo que é esse. Mas quero apresentar primeiro ele ali, o André, do canal Luta Livre na TV. Aliás, o canal dele já tá na descrição desse vídeo, você já fica inscrito lá. Fala aí, André, seja muito bem-vindo, cara. Fala aí, pessoal. E muito obrigado aí, Zé, pelo convite. Eu fico muito feliz, né? Você que já está na estrada há muito tempo, eu estou começando agora. Então é uma grande honra estar aqui com a sua audiência e espero contar também com vocês lá no nosso canal, no Luta Livre na TV. Eu tenho certeza que vocês vão ter comentários a dar com pau no meu conteúdo. Eu quero mais é que vocês vão lá e comentem mesmo, porque é isso que faz a nossa comunidade crescer. Muito obrigado mesmo, Zé. E vamos embora, vamos tocar aí, porque eu acho que o bate-papo hoje vai ser quente. Vai, porque apesar de ter aqui pessoas que normalmente criticam e tem um senso mais crítico com as coisas atuais da WWE, né? Hoje a gente decidiu fazer o começo de um quadro que vocês podem até sugerir aí algum nome, né? A gente pode estar iniciando isso a partir desse vídeo e saindo, quem sabe, um vídeo, 2 vídeos por semana juntos aqui, né? Onde a gente pega algum tema e esboça aqui nossas opiniões, debate e tal. E hoje a gente decidiu falar sobre problemas, né? Coisas assim que a gente considerava ruim na WWE do passado, né? Para mostrar que existem problemas lá atrás também, que apesar de a gente ter críticas aí, vocês terem críticas a coisas do momento, lá atrás também tivemos aí a WWE, em épocas até da WWF, passando por seus defeitos, né? E assim, vai ser interessante porque a minha WWE do passado aqui vai ser o quê? Vai ser a WWE 2008, quando eu comecei na SBT, ali até 2012, ali, os primeiros anozinhos ali, gostaria de falar. O André já é um cara aí mais tiozão do Pro Wrestling, né? Igual o pessoal tá apelidando ele. Ele vai falar também da WWE aí, do passado dele e os defeitos que tinha lá. Porque, André, comece aí. O que você poderia dizer aí que teve no passado, que é uma coisa que a galera nem imagina que tinha, assim, de ruim também, ou que pelo menos você considera um defeito que tinha antigamente, que hoje a galera, se tivesse hoje em dia, a galera também reclamaria e nem se toca que no passado já teve isso. Fala aí. Cara, então, assim, foi interessante esse tópico, porque assim, a gente está numa fase que está todo mundo reclamando da WWE. Todo mundo tem uma reclamação da WWE hoje. E aí o pessoal fica endeusando o passado, né? Pensando assim, pô, lá atrás era muito melhor e tudo mais. Só porque é porque as pessoas ou conhecem as histórias principais do passado, ou realmente acompanharam só superficialmente, de repente só viram o replay dos especiais, que tinham as grandes lutas e tudo mais. E elas não conseguem entender que, cara, nessa época tinha muita coisa horrível também. Eu sou de uma época assim, bem mais antiga, né? Eu falo que o pessoal brinca que eu sou o tiozão da luta livre, porque, cara, eu acompanho isso desde criança, tenho 47 anos, então, assim, eu acompanho desde a época do SBT, lá da década de 80, né? Mas, assim, eu vi um pedacinho durante um ano quando criança, depois na Manchete, em 95, no Supercat, também assistia. E aí, a partir de 2001, é que eu descobri pelos meios escusos da internet, baixando os episódios na gringa, em locais que você nem tem ideia. Aí foi quando eu comecei a acompanhar. Então, cara, eu peguei o iniciozinho da Ruthless Aggression. Eu vi o episódio em que o John Cena estreou. E tem uma coisa que é muito interessante, que é essa coisa da renovação. Muita gente tem reclamado da renovação hoje em dia, né? Tá falando, poxa, os experientes estão sendo mandados embora e tá entrando uma galera muito nova e tudo mais. Cara, mas isso já existia desde aquela época. A Ruthless Aggression, numa questão de um ano, colocou 4 caras que hoje são futuros Hall da Fama. O John Cena, o Randy Orton, o Batista e o Brock Lesnar. Sendo que uma coisa que o pessoal esquece é que desses 4, 3 foram um desastre quando eles estrearam. Randy Orton, muito genérico, ele só foi começar a alavancar a carreira dele quando ele começou a se associar ao pai, e aí depois, quando ele estreia a Legend Killer, a persona dele, que ele começa a atacar as lendas da luta livre, ele começa a atacar um monte de velhinho, um monte de lenda nos shows. Depois você tem a estreia do John Cena, que, cara, totalmente genérico,
assim, tentaram dar uma pecha para ele, pô, quase venceu o Kurt Angle na primeira luta, apertou a mão do Undertaker nos bastidores, mas, cara, ele foi tão ruim dali para frente que ele quase foi demitido. Ele só conseguiu salvar o emprego dele porque num ônibus, numa excursão na Europa, ele fez um monte de rap no ônibus. A Stephanie McMahon, que estava na frente do ônibus, pediu para ele fazer um rap sobre o sanduíche que ela estava comendo, e aí ele fez, ela gostou e falou, pô, cara, tu tem que fazer isso na frente das câmeras. Aí chegou no show do SmackDown seguinte, que era do Halloween, o cara se fantasiou de Vanilla Ice, e o resto foi história. Né? Surgiu ali o Doctor of Thugonomics. E o Batista, cara, ele começou como um diácono coletor de dízimos do Divon, que era um pastor, cara. Assim, uma coisa de doido. O cara andava com uma caixa de colateria, com assim, uma corrente, entendeu? Coletando dízimo das pessoas. E você olha aquilo e você fala, cara, como é que pode? Um talento assim, que você olhava no Batista, um cara um monstro, um cara bom, e ele apresenta um lutador desse jeito. Então, assim, cara, se a gente... Você imagina um diácono desse na igreja? Pô, as crianças comportavam tudo. Pois é, imagina, os dízimos iam voar na hora, né? Todo mundo ia ficar com medo do cara, não, toma o meu dízimo aqui, entendeu? Ia ficar com mais medo do que certas igrejas aí, mas enfim. A verdade é, cara, que quando a gente volta e a gente começa a analisar, cara, a gente esquece, o pessoal não sabe, né? Teve muita coisa ruim lá atrás, e a gente teve que lidar com isso. Para cada SmackDown 6 que a gente teve na Ruthless Aggression, por exemplo, que você tinha o Chris Benoit, que a gente chama de Inominável no meu canal, porque eu não gosto de ficar falando do nome dele pelo que ele fez. Uhum. O Edge, o Kurt Angle, o Rey Mysterio, Ed Guerreiro e Thiago Guerreiro, para cada um desses 6, cara, você tinha The Dicks, você tinha Heartthrobs, nem sabe quem é Heartthrobs, né? É uma dupla que durou acho que 4 meses na WWE. Você tinha a Shaniqua dominando os Basham Brothers, que na verdade eram rivais lá na OVW. Cara, tu tinha La Resistance, você tinha Rob Conway, tinha Kenzo Suzuki. Cara, era cada coisa abominável que a gente via. Então, assim, eu acho que quando a gente compara um pouco as coisas lá de trás, a gente vê os problemas que a WWE tinha lá atrás e que a gente suportou e a gente conseguiu filtrar o que era bom, isso facilita a gente, que a gente vendo o produto hoje, a gente também consiga fazer isso. A gente consiga analisar o produto, a gente vê o produto, a gente tirar o que é ruim, criticar o que é ruim, a gente está aqui para isso mesmo. Né? A gente chega e aponta o dedo e fala, olha, isso aqui está ruim, essa pessoa não presta, eu não gosto dessa pessoa, Zelina Vega tem que ser demitida. Enfim, você vai fazer tudo isso, mas você também vai ver as coisas boas. Né? E tem muita coisa boa hoje na WWE. E é isso que a gente, como fã de WWE, tem que fazer para a gente conseguir permanecer como fã. Porque se a gente surtar por qualquer coisa que a gente vê e a gente não gosta, aí a gente vai abandonar. Pô, não tem como, né? É um entretenimento apaixonante demais pra gente se abandonar, porque o nosso lutador favorito não tá sendo empurrado. Carry Cross. O caso aí que você citou, ali do período da Ruthless Aggression, faz eu lembrar uma coisa que o pessoal tá falando muito aí também nos últimos anos, né? Tem até o meu querido amigo Daniel Russo, da Império do Wrestling, que ele tá falando muito sobre isso, que o conteúdo tá bastante infantilizado e tal. Porém, já teve anos já também ali no período, os primeiros que eu assisti na WWE, que o conteúdo tá bastante infantilizado também ali. Você tem a transição para a PG Era, né, que ela não foi feita de uma vez, ali, ela começa em 2008, mas ela começa a pegar força mesmo da virada de 2009 para 2010. E o ano de 2012, que é um ano que a galera geralmente elogia muito ali, porque lembra do CM Punk, campeão mundial, batendo um recorde e tal. O The Rock e John Cena, né? O Undertaker e Undertaker Triple H com o Shawn Michaels lá na End of Era. Legal, mas foi um dos anos mais infantis que a WWE teve. Você pega o Royal Rumble de 2012... parecia um circo ali. Eu convido qualquer um a assistir o Royal Rumble de 2012, assim. Eu até gosto do Sheamus, vencedor e tal. Mas, assim, era ele, o Chris Jericho, de nome relevante da época, e o resto, meu amigo, era um monte de palhaçada durante o Royal Rumble, né? Você tava numa fase, por exemplo, que o Santino Marella, ele era levado quase que a sério ali. Ele bate na trave... Ele quase ganhou o Royal Rumble, né? No ano anterior ele quase ganhou o Royal Rumble. Né? Quase ganhou o Royal Rumble do ano anterior. E no ano, eu não lembro se foi nesse ano seguinte, eu acho que sim, que ele quase ganha a Elimination Chamber do Daniel Bryan. Depois da WrestleMania, ele ganha o título dos Estados Unidos contra o Miz, que um ano antes era o campeão mundial, main eventer da WrestleMania, batendo o John Cena e tal.
Você teve o Kane, que tinha acabado de voltar a ser o Demon ali com a máscara, se transformando num demoninho do bem, com sentimentos ali, apaixonado pela AJ Lee, amigo do Daniel Bryan, né? Tinha combate de times lá na WrestleMania, que o plot twist foi a Eve Torres traindo o Zack Ryder ali. Aliás, aquele ano que ela traiu o Zack Ryder de todas as formas possíveis na storyline dela. Uma das piores histórias, na minha opinião, dessa. Com o John Cena. O título mundial tava envolvendo um triângulo amoroso, com a AJ Lee, o Daniel Bryan e o CM Punk, sabe? Tipo assim, você coloca dois grandes wrestlers, igual o CM Punk e o Daniel Bryan, e você trabalha uma história dessa, assim. Que os dois lutam pelo título e pela garota que é juíza especial, aí botava um shortinho ali pra fazer aquele apelo sexual às vezes. Você tinha umas figuras lá, tipo Brodus Clay, atropelando um monte de outros lutadores. Depois o Lord Tensa, que até vem com uma ideia séria e depois vira genérico. Começa a dançar também. Começa a dançar também com o Brodus Clay. Você teve John Laurinaitis e John Cena sendo o main event de um pay-per-view. Que teve o Daniel Bryan e o CM Punk disputando o título. Daniel Bryan e CM Punk disputam o título. É uma boa luta, inclusive, uma luta subestimada. Ela deixa de ser main event pra ter John Cena contra John Laurinaitis. Você quer um exemplo do que foi aquele em 2012? É só você pegar o Raw número 1000, quando eles fazem aquela abertura lá, retrospectiva. Não é uma retrospectiva assim gloriosa, sabe? Pô, 1000 episódios. Não, é super animada, só mostrando um monte de palhaçadas, assim. Então, já existia, já foi assim. O pessoal exalta muito ali, porque o passado. Teve anos muito, mas muito caricatos da WWE. E os de 2012... E olha que a gente fala, por exemplo, você tá falando de 2008, mas se a gente voltar pra Ruthless Aggression, que o pessoal fica endeusando, porque tem muita ideia do John Cena, do Batista, do Undertaker, cara, foi uma era que de storyline, meu irmão, foi horrível também. É uma coisa assim, a gente pensa... a gente pensa sempre no principal, na aposentadoria do Ric Flair, a gente pensa nessas coisas, nessas cenas, mas, cara, a gente teve que aturar o Kane, esse monstro caricato que você falou, que ele casa com a Lita forçado, depois ela se apaixona por ele, aí ela engravida dele, e aborta, e o Snitch que tinha caído por cima dela, depois pega o feto, sei lá, dá um chute no bebê, e aí ele fala que não foi culpa dele. Cara, tu teve o Heidenreich molestando o Michael Cole ao vivo, entendeu? O filho do Vince lá, o Hornswoggle lá, o anãozinho, storyline de filho do Vince, lembra? O Hornswoggle como filho do Vince McMahon, que na verdade era para ter sido o Mr. Kennedy, mas aí ele se enrolou lá, teve aquele problema com o Randy Orton, foi mandado embora e tiveram que alterar a história. Você teve a Dawn Marie casando em roupa de baixo com o pai da Tori Wilson e depois matando o velho na noite de núpcias. Tu teve Mohamed Hassan, depois do 11 de setembro, estrear um personagem totalmente caricato. E sem contar Kate Vick, né? Kate Vick, então, não vou nem falar, né? A pior storyline da história de todos os tempos foi Kate Vick, né? Então, assim, se vocês quiserem, depois vocês pesquisam. Eu não vou falar o que foi isso, não. É de tão absurdo que foi. Assim, cara, é tanta coisa ruim que a gente teve que aturar, entendeu? Que a gente teve que filtrar no show pra gente pegar coisa boa, que às vezes até eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu aturei isso? Pô, Vince McMahon lutando contra Deus, o Kurt Angle tarado querendo pegar a Charmel, entendeu? JBL perseguindo imigrante no muro lá no México, entendeu? Zumbi na WWCW lutando com o Sandman na inauguração da ICW. Parte dessas coisas hoje em dia, parte dessas coisas aí daria muita polêmica, mas muita, assim. Pois é, e assim, eu tenho até um vídeo, já tá até roteirizado, eu fiquei até com medo de gravar esse vídeo. Porque, cara, é muito bizarro. Se você voltar ainda mais um pouquinho, se voltar na década de 80, meu irmão, o que teve de storyline racista naquela época, assim, da grossa, é terrível. Entendeu? Você tinha o Roddy Piper pintando o rosto de preto. Entendeu? Na WrestleMania 6, o cara era face pra lutar com Bad News Brown. Você teve o One Man Gang virando a King the African Dream, e o cara era branco, fazendo papel de preto. Assim, cara, você teve Sabacimo, Tony Atlas virando um cara assim, com cultura, com roupas da cultura africana. Foi tanta coisa absurda que a gente viu que a gente pensa assim, pô... A representação dos latinos. A gente analisa isso, a gente volta e faz, pô, cara, então, peraí, se teve tanta coisa absurda assim no passado, a gente não pode usar tudo, a gente vê, novamente, a gente pega o que a gente tem hoje e a gente tenta ver o que tem bom. Sim, e a representação dos latinos também é algo que o pessoal criticava muito, né, que era sempre... É o estereótipo do Ed Guerreiro, né?
Ah, você Mentiroso, teve, bandido, ó, ladrão. dessa situação dos latinos, você teve os mexicus que entravam com um cortador de grama no, no ginásio, assim, clássico estereótipo do Uhum. mexicano que faz trabalhos assim de limpar grama, de arrumar a casa para os americanos. Você teve o Thiago Guerreiro, cara, como Kerry White. O cara mudou a persona dele e fez a persona de um branco americano que entrava num carrinho de golfe, entendeu? O cara renegou toda a origem dele. Eles só mudaram a persona dele porque o Eri morreu, entendeu? Uhum. Foi assim, ele estreou a persona dele meses depois, ou semanas depois, o Eri morreu. Então, assim, cara, é muita coisa, entendeu? Tem casamento do Billy Chuck, não sei se se lembra dessa história, entendeu? Eles pegaram o Billy Gunn e o Chuck Palumbo da WCW, fizeram uma dupla. E que tinha muitas conotações de homossexualidade, e aí eles iam fazer uma cerimônia de compromisso no ringue, e aí quando o juiz foi falar assim, se alguém tem algo contra este casamento, fale agora, o cara isso para sempre, os dois chegam e falam assim, não, 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 a gente não é gay não, a gente não tá casando não. Assim, cara, umas coisas que você assim, não cabe hoje, entendeu? Mas É, umas brincadeira, mas idiotices. não cabe, entendeu? Então, assim, foi coisa muito louca, teve coisa muito louca no passado, entendeu? E assim, não só a storyline, né? Que assim, a gente tá falando muito de história, mas, cara, o passado também teve muita coisa que às vezes a gente reclama hoje, mas que se a gente vai no passado, a gente também tinha isso. Por exemplo, histórias repetitivas, né? Muita gente critica hoje, né? Eu me lembro que, por exemplo, na era da Atitude, que eu não é que eu tenha visto, mas eu vi muito vídeo no passado, né? Lá atrás, naquela coisa de fã que fica procurando muito, eu vi muita coisa da Atitude Era. Cara, as histórias elas se resolviam rápido demais. Algumas histórias, você, principalmente do undercard, você resolvia assim 2, 3 semanas e o pessoal reclamava. Você tinha troca de título de 2 em 2 semanas. Campeonato Mundial, no máximo, ficava 60 dias com o lutador. Então, assim, a gente vê isso, às vezes a gente não sabe qual é a guerra que a gente quer travar, entendeu? Você talvez esteja um meio termo, talvez hoje, realmente, algumas histórias estão um pouco repetitivas. Eu, particularmente, gosto muito de ter um slow burn ali, de você ter uma história bem trabalhada, tal. Eu gosto disso. Principalmente se eu vejo que eles estão caminhando para algum lugar, né? Se a coisa ficar rodando, aí eu já não curto muito, né? Mas se eu vejo que está caminhando para algum lugar, pô, tem um cenário aqui que está apontando lá para o final do ano, aí eu gosto, entendeu? Mas eu entendo. Eu vi situações, por exemplo, na época da Ruthless Aggression, a luta não podia atravessar o intervalo. Então as lutas tinham 7 minutos no máximo. Uhum. Na época da Era da Atitude, então era 2 minutos e meio. Entendeu? De 30 segundos a 2 minutos e meio. Então, assim, são coisas que quando a gente tem uma estrada e a gente vê muita coisa, a gente compara com hoje, a gente pensa assim, pô, tem muita coisa que está melhor do que o passado, tá, tem muita coisa que está pior do que o passado, tá. Como é que a gente vai lidar com isso, se mantendo como fã da WWE? Isso que é a grande jogada hoje, entendeu? Eu vejo que o grande fiel da balança aí, né, o que realmente faz a diferença é quando a gente avalia as principais coisas, né? Acho que é isso que a galera às vezes se incomoda. Tipo assim, não, beleza, eu entendo, tinha os problemas lá, mas quando vai comparar storylines de hoje, storylines do passado, tinha muita coisa ruim, igual tem hoje, mas as principais, a galera tem a sensação de que pelo menos não tinha tanto furo de roteiro igual a gente vê muito hoje em dia, que às vezes as coisas são meio que jogadas simplesmente porque sim, sabe? Tipo, precisa de uma explicação, pode ter furo de roteiro. O importante é que no final renda um match card onde a galera vai entrar no hype e pronto, né? Mas até, igual você falou, a gente tá falando muito de storyline. Tem algumas coisas também que vai até além de storyline, que é o tratamento que a WWE teve ali com algumas tradições. No período que eu comecei ali em 2008, 2012, ali os primeiros anos, cara, ela diminuiu muita coisa. Por exemplo, o 5 contra 5 do Survivor Series, ele é quase inexistente ali. Ele não tinha valor praticamente. Raramente conseguia ser main event, valer realmente algo importante. Tanto que assim, o 5 contra 5 mais forte que eu vi naquele período foi o do time do John Cena contra o Nexus, que nem foi no Survivor Series, foi no SummerSlam. Né? E que também nem serviu pro Nexus acabar, porque a rivalidade continuou, que era um dos defeitos na época. Rivalidades repetitivas sem conclusão ali realmente concreta, né? O título dos Estados Unidos também era completamente largado em comparação com o que eles fizeram ali a partir de. Vou colocar aí 2014 em diante, com o Rusev campeão, depois John Cena, aí ele deu uma melhorada, mas até então
era um título ali jogado, muito, muito desprezado. Tinha campeões ali genéricos, reinados genéricos. O título intercontinental era um pouquinho mais caprichado algumas vezes, mas variava demais. Parece que era mais por uma questão de tradição que eles não extinguiam o título, mas ele também não tinha o tratamento que ele recebe, principalmente aí nos últimos anos, com os trabalhos que o Miz fez durante um tempo, o Gunther agora batendo recordes aí, né? O Sheamus, o Drew, o Gunther fazendo grandes batalhas por esse cinturão, trazendo uma relevância boa para ele. Divisão Cruiserweight também, título Cruiserweight, pô, época de WCW, era um título respeitado ali. Com o passar dos anos, pô, terminou com o Hornswoggle lá, virando campeão, passou alguns meses, eles falaram, quer saber, acabou o título, gente, desiste mais, já era, né? Em comparação com o que eles fizeram com os Cruiserweights na era moderna, quando eles trouxeram a divisão de volta, tudo bem, acabou também com o Enzo Amore, mas o período que existiu foi um período muito melhor. A época do Neville ali, o título tinha seu valor ali, saía algumas outras interessantes. Eles fizeram um programa só pro título, deram 1 hora ali, capricharam, tentaram, né? E o relançamento da ICW também, foi um desastre, virou um quintal da WWE. Você não sabe o que fazer com o lutador? Manda pra ICW. Ah, dá pra usar ele agora? Traz ele pra cá. Você quer preparar ele? Acabou de contratar, igual foi o caso do Punk? Beleza, deixa ele ficar uns 2 shows na ICW e ver como que ele se sai. Ah, agora traz pra cá. Era o quintal da WWE, não tinha nada a ver com o ICW ali, só realmente rendeu o primeiro ano. A WWCW, ela é uma questão interessante, porque a impressão que me passava na época é que foi uma tentativa de fazer o que veio a se tornar NXT, só que eles utilizaram uma brand que já existia. Porque na época, a WWE estava com um problema sério, ela não tinha um lugar decente para desenvolver seus lutadores. Né? Ela, desde 2002, até 2002, 2003, ou eles roubavam os talentos da WCW e da ICW, ou eles tentavam formar na OVW. Por um tempo, a OVW funcionou e funcionou muito bem, mas depois, claramente, o acordo não estava funcionando. E aí, cara, foi justamente nesse período que teve muito lutador verde subindo para a WWE, umas coisas meio esquisitas, Paul Burt, o Mordecai, o próprio Kenzo Suzuki, na verdade, já era experiente no Japão, mas era um lutador de comédia lá, e eles trazem para cá como um cara sério. Então, assim, essa situação, ela foi muito tensa, e a gente, por exemplo, a gente vê a NXT hoje sendo essa formadora de talentos, e essa renovação que a gente tem visto hoje, que algumas pessoas têm até reclamado, falando, pô, a Julia subiu muito cedo, pô, o Money in the Bank que a gente vai ter essa semana, das 6 lutadoras, 3 acabaram de subir, né? A Roxanne Perez, a Julia e a Stephanie Vacan. Mas, cara, isso é um sintoma dessa formadora, essa máquina formadora de talentos que é a WWE hoje, onde você tem gente vindo do cenário independente, que teve a formação do programa WWID, você tem o LFG agora, que é uma nova série, que está meio que fazendo o papel do Toffenoff, né, trazendo pessoas de fora do mundo esportivo e mostrando na televisão. Você tem a Evolve, que agora está servindo de verdadeira porta de entrada da galera independente com a galera da NXT. E a NXT hoje como uma força, como uma potência, tão potência que pega uma estrela da AEW, que é a Mariah May, e bota na NXT. Na minha cabeça, ela tinha que ter subido para o main roster, mas eles botaram lá para quê? Para apresentá-la para o público. Né? Então, assim, esse desenvolvimento hoje, lá atrás, ele não acontecia, ele não prestava. E essa questão dos títulos que você falou, cara, tiveram épocas e épocas, por exemplo. Na época da Attitude Era, cara, os títulos intercontinental, europeu, cara, toda semana trocava de mãos, porque era briga com a WCW por audiência. Só que a WCW ia além, né? Ela, besta que nem ela, em vez de ficar trocando os títulos secundários, trocava o título mundial de mãos no show durante a semana, no Monday Night, entendeu? Uma coisa de doido, né? Então, assim, eu particularmente, hoje em dia, eu vejo, eu não gosto muito de title reign muito longa, não gosto. Mas depois eu aprecio. Então, por exemplo, durante toda a title reign do Roman Reigns, eu detestava, principalmente porque ele não lutava. Eu acho que campeão, para mim, o pessoal vai chorar nos comentários, hein? O pessoal vai chorar nos comentários. A verdade é essa. Para mim, campeão, o cara tem que aparecer. O Roman Reigns, ele era campeão e não aparecia. Tanto é que foi uma fase que eles foram forçados a transformar o campeonato intercontinental e o campeonato dos Estados Unidos
em campeonatos meio que principais. Eu não sei se lembra, era toda semana era o Bob Lashley defendendo o campeonato dos Estados Unidos, eu nem lembro mais quem era o campeão intercontinental na época, mas enfim, eu lembro muito do Bob Lashley. Assim, todo o main event de show, os títulos secundários eles eram defendidos. Por quê? Porque o Roman Reigns não aparecia. Então, só um parênteses aí, que é um dos problemas da atualidade, que é transformar muitos lutadores em premium. Então, tipo assim, você quer ver ele lutar, você tem que pagar pra ver. Então, esse aí só vai lutar em pay-per-view e nem todos, só no grande. Então, você quer ver ele, vai comprar ingresso pra ver no pay-per-view grande. Você quer assistir ele, assina a Network ou agora o Netflix pra ver ele grande. Show semanal, tem caras que quase não lutam em shows semanais. Não precisa nem ser o Roman, não precisa nem ser campeão. Tem um monte de lutador que virou prêmio, que é uma crítica que eu tenho da atualidade, por exemplo. E que, pelo menos na minha geração, o John Cena, pelo menos, ele enchia o saco, porque todo Raw ele tava lá lutando tag com alguém ou contra alguém, mas tava toda hora lá. Era o rostinho do momento, né? A questão do John Cena é até interessante. Ele, durante o começo da carreira dele, ele lutava muito. Aí teve uma fase que, quando ele foi campeão, tal, ele era guardado para os pay-per-views, mas depois, por exemplo, quando ele foi campeão dos Estados Unidos, que ele fez aquele Open Challenge, ali ele era legal. Também. Toda semana ele defendia o campeonato dos Estados Unidos, ele trouxe um valor para o campeonato. E muita gente critica, agora eu vou fazer o pessoal reclamar na tua timeline, nos seus comentários aí. Muita gente critica o Cody Rhodes porque ele luta mal, ou proma mal, é muito repetitivo e tal. Mas o cara está sempre disponível, principalmente nos house shows. Por exemplo, o Roman Reigns ele não lutava em house show, o John Cena raramente lutava em house show. Apesar de que ele veio até veio para aqui para o Rio de Janeiro, né, o John Cena, foi interessante. Mas a gente tinha alguns lutadores que não lutavam house shows. Entendeu? Na época da Atitude Era, todo mundo lutava. Antes Stone Cold lutava, The Rock lutava e tal. O Taker fala que isso acontecia porque eles tinham que estar trabalhando para receber. Então eles lutavam até lesionado, o Undertaker desabafa isso uma vez, né? Por isso que muitas vezes eles iam mesmo lesionar lutar, porque se você não lutasse, você não recebia. Ele recebia por luta. Naquela época a remuneração principal era por luta, né? Eles recebiam um básico, que era muito baixo, mas eles recebiam por luta, então eles iam lutar no house show. Aí chega ali 2010, 2012, quando entra principalmente o Roman Reigns praticamente não lutava house show. A quantidade de datas que ele tinha no contrato do André era pequena. Então, assim, mas esse uma das Roman críticas Reigns que fazem atual, muito é isso. Ou, porque assim, defendendo um pouco o Roman Reigns aqui, o Roman Reigns que começa a ser investido em 2015, até um certo período, ele lutava bastante, sim. Não, no começo ele lutava. A questão é depois da fase OTC, da fase... A fase prime dele. A fase prime dele. É que eu considero o Cody Rhodes hoje, na fase, tipo assim, tudo bem, ele já lutou na WWE antes. Mas como ele tá começando a carreira dele de top guy, começando assim, né? Tipo, tá aí no segundo ano e meio, terceiro ano, eu comparo com o mesmo do Roman, sabe? Como se ele tivesse 2017, o Roman 2017. Eu acho... uma comparação justa. Eu acho que o quarto ano do Cody Rhodes, quinto ano, ele também vai querer fazer um calendário flexível, assim. Tá ficando bem comum isso. Eu acho que a gente vai ter que ver, por exemplo, questão de contusão, né? Por exemplo, o cara fica como top guy durante muitos anos, ele se quebra todo também. E aí a família cresce, o Cody Rhodes tem filho e tal. Então, assim, tem situações que às vezes a gente não imagina. Por exemplo, muita gente cobra que o AJ Styles tem que ser empurrado. Mas o AJ já falou que ele não quer mais ser campeão. Porque, cara, ser campeão é um trabalho muito, muito pesado. É muita mídia, é muito cartaz, entendeu? Então, pode ser que lá na frente, realmente, com o Cody se machucando todo e tudo mais, que ele não queira mais participar tanto assim, não queira aparecer. Mas, cara, eu tenho que chegar e ter que elogiar o cara vai em tudo quanto é raso show, o cara, agora tudo bem, ele tira um período de férias, pequeno, né, depois da WrestleMania, mas, cara, o tempo que o cara tava ralando aí no ano passado, ele não lutou todo show, televisionado, mas nos house shows ele lutava, entendeu? Os tours na Europa, na Oceania, na Ásia, na Arábia Saudita, o cara tava sempre lutando, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso também, entendeu? Na hora da gente criticar, a gente tem que parar para pensar nessas coisas, que às vezes é difícil, mas eu sei que a galera vai meter o mal em mim aí, mas tá valendo. Não, imagina. Inclusive, um dos argumentos sobre o Cena, né, não ter tanto moves lá durante um tempo, era justamente para não se arriscar em lesões, né? Aí ele fazia meio que o básico, tanto que depois que a tocha tava com o Roman Reigns, ele vai lá e solta todo o arsenal dele em 2015 e mostra que ele poderia ter feito mais mesmo. Mas você falou umas coisas interessantes aí, né? Você citou o Tough Endo. Cara, eu parando pra pensar aqui. A galera fala muito,
eu me dou o crédito. Eu comecei com esse negócio de criticar a geração tiktokizada, né? Mas a WWE no passado, ela tinha umas coisas que é a cara da tiktokização. Você lembra do Procurando Divas? Que era um programinha lá, reality, pra caçar divas pra contratar. Acho que, se não me engano, o Miz apresentava. Foi lá que ele conheceu a Maryse. E o E você próprio sabe que Tafenô... da primeira vez que ele foi apresentar o Total Divas, né, que foi o Diva Search, né, o Procurando isso. Divas, ele esquece o telefone, ele tinha anotado na mão, e aí ele esquece, ele fala o telefone errado, aí tem que voltar, e tava ao vivo, foi um desastre a primeira participação dele Foi. como E o host. próprio Miz, ele entra através do Tafenô também, que era outro programa, reality também. A WWE, acho que a última vez que ela fez foi em 2015 e tal. Que Foi. também é uma coisa extremamente, assim, nutelizada, né? Tipo, chamar influencer aqui, conhecido daqui, dali, O reality Tough Enough, show. o Tough Enough, ele tem uma característica, porque quando ele surge no momento que os reality shows nos Estados Unidos estavam explodindo. Ele É. surge, se não me engano, em 2001, e foi o primeiro, foi o que o Maven ganhou. Os reality shows nos Estados Unidos tinham explodido em 99, foi quando surge o Survivor nos Estados Unidos, em 99. Eu sei porque eu tive um site de reality show nos anos 2000, então por Ah, é isso que mesmo? eu Qual que era o eu nome? conheço era Reality Center o nome do site, Ainda existe? entendeu? Não, parei em 2006, me enchi o saco. Bom, eu baixava os episódios e traduzia, daí que vem meu inglês, né? Eu aprendi muito inglês ouvindo e traduzindo o que acontecia. Então, cara, eu vi Survival, eu vi Amazing Race, eu vi o primeiro aprendiz do Donald Trump, cara. Eu cobri no Não. meu site Donald Trump como aprendiz. Hoje, eu revendo o aprendiz, eu vejo o plano do cara. O cara viu 20 anos na frente e falou, cara, eu vou me fazer na televisão para de repente almejar alguma coisa. Hoje eu consigo ver isso. Tem Então, assim, legendado hoje em dia, se achar ainda esse aí do Trump? Eu só vi o do cara, Justus. Cara, é possível que você ache baixando em algum lugar, mas assim, eu não sei aonde baixar hoje. Na época eu baixei no Mirk, cara. Mirk, aquela coisa que a gente Nossa, é antigo. usava no começo da década de 90, o pessoal distribuía muito vídeo lá, então foi lá que eu baixei. Eu sou da Eu época do comecei baixando. Ares. Então assim, eu comecei a baixar os vídeos dos reality shows para o meu site e ali eu descobri gente compartilhando vídeos da WWE. Foi ali que eu Entendi. voltei a curtir. Mas assim, cara, foi exatamente nessa fase que o Tough Enough surge. Foi a WWE tentando entrar na trend dos reality shows. E foi um desastre. Foi um desastre, entendeu? O que eles fizeram ali é interessante. Foi um desastre, mas o que eles fizeram ali é o que eles estão fazendo hoje com o programa New, né? Que lá nos esportes americanos, onde você paga um valor para o atleta e aí depois tenta fazer esse atleta como um lutador de luta livre. E a principal história de sucesso da WWE hoje sobre o Neil é a Tiffany Stratton, Sim, né? Que eles contrataram lá lembro. no colegial, pagaram para ela terminou o colegial, foi, treinou e é esse monstro que ela é hoje, né? Então, assim, mas o Tough Enough, ele vem daquela época e, assim, se você for ver os talentos que surgiram lá, o único que sobreviveu foi o Demis, É o que Miz. já queria ser lutador antes do Tough Enough. Se você via The Real World Challenge, que passava na MTV, foi quando ele fez o cartaz dele como personagem de reality show, ele na época ele já fazia promos, ele já se chamava de Demis e tal. Molecão novão, entendeu? Mas assim, é interessante. Interessante. Tem uma coisa também aí que precisa ser comentada, né? É em relação à qualidade de lutas. A qualidade de lutas naquele período de transição para PG, 2008, 2008 ainda, não é um bom ano como exemplo, porque foi um ano de várias lutas clássicas. Agora, você pega 2009 em diante até 2011, 12, quase 13 ali, foi um período de... Assim, eu lembro que a galera falava, cara, todo ano, a luta do ano vai ser a luta do Undertaker na WrestleMania. O resto, quase você não aproveita muita coisa. E de fato, você pega 2009, aquela luta do Orton com o Triple H na WrestleMania, nossa, que luta sonolenta que você tinha. 2010, Batista e John Cena também. O tipo de luta que, assim, hoje em dia seria intolerável. Hoje em dia, quando você coloca o caras, sei lá, igual o Goldberg pra fazer alguma participação na Arábia Saudita, a galera já dá chilique, já acha terrível já. E a WWE fazia isso com lutadores na época que não eram veteranos igual o Goldberg, mas que eram tão lentos quanto, né? Lutas que duravam muito pouco. Você pega ali, ó, você não precisa nem assistir. Vai nos sites ali que colocam, por exemplo, o próprio Wikipedia eu acho que faz isso. Ele coloca o tempo que durou cada luta. Pega ali só as WrestleManias e os SummerSlams.
Você vê lá, cara, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Isso de você dar liberdade, igual nos próprios shows semanais você tem às vezes, de a luta se alongar, né? De você ter a liberdade ali, não existia tanto, tá? Então, se por um lado vocês podem até dizer que storylines, as principais no passado me agradavam mais. Mas combates. Tanto que a galera até argumenta, cara, a fase que eu mais gostei do John Cena lutando foi depois dele de veterano. Muita gente fala da mesma coisa do Edge. Alguns falam um pouco do Orton. Do Orton eu já discordo, mas alguns falam do Orton também, né? E eu falo, bom, isso se explica, né? Você pega ali aquele período, o nível, as qualidades das lutas não eram tão legais. Era sofrível. Era sofrível. Era sofrível. Porque o que acontece? Ali você tinha um grande problema que era casamento de luta. Você tinha muitas vezes dois lutadores que não tinham assim um moveset tão bom, eram lutadores às vezes que usavam muito golpes de potência, não tinham um cara de velocidade para dar uma quebrada. Né? Se você ia no SmackDown, por exemplo, na época da Era da Atitude, por que a pessoa elogiava tanto as lutas do SmackDown? Porque você tinha lutadores que eram que casavam luta muito bem. Às vezes você tinha um cara técnico como o Chris Benoit lutando contra um cara high flyer como o Eric Guerreiro. Você tinha um camarada, aquele Rio clássico como o Edge, lutando contra um ex-campeão olímpico como o Kurt Angle. E aí essas diferenças de estilos permitiam que um desses lutadores carregasse o outro. Então, muitas vezes, o Chris Benoit carregava a luta, o Eric Guerreiro carregava a luta, o Kurt Angle carregava muita luta. E o Shawn Michaels acabou se destacando pelo estilo camaleônico dele. Exatamente, porque o Shawn Michaels ele tinha um moveset, por ser high fly, ele tem um especial, um finalizador que ele podia aplicar em qualquer pessoa. Isso permitia que ele pudesse ter lutas boas com qualquer um. E você tem muitas vezes lutadores que você tem essa questão, ele por algum motivo, ou é porque ele é lento, ou porque ele é muito pesado, ele é muito forte, ele precisa de alguém com contraste para casar a luta. Por que o John Cena, as melhores lutas deles foram contra o AJ Styles e contra o CM Punk e contra o Daniel Bryan? 3 lutadores menores do que o Cena, com um moveset absurdamente variado e que faziam bump para ele o tempo todo. Né? Então, por exemplo, quando o Cena lutava com o Triple H da vida, a luta não casava bem, porque o Triple H não é esse tipo de lutador. Ele também é um cara pesado, um cara muito forte. O Triple H tem umas lutas sofríveis na carreira. Nossa. Exatamente. O Randy Orton, ele conseguia quebrar um pouco, né? Porque ele tinha um estilo de luta, por ser um vilão que dava uma roubada aqui, mas era um vilão também meio durão, o cara ficava ameaçando dar punch na cabeça. Então, a própria persona dele ajudava nisso. Agora, no caso do Cena, as melhores lutas deles foram com caras baixos, extremamente técnicos e velozes. Então, esse problema que a gente às vezes vê hoje. Né? Você vê uma Zelina Vega. A Zelina Vega, ela precisa de lutadora para casar a luta com ela. Foi lutar com a Piper Niven e foi um desastre. Aí foi lutar com a Alba Fire na semana passada, já deu uma lutinha boa. Por quê? Porque a Alba Fire é uma atleta de qualidade. Então, ela consegue carregar a Zelina, que apesar de veloz, ela não tem um moveset tão bom assim. Então é isso, entendeu? Se a gente for voltar lá atrás, tem diversos exemplos disso, de lutas que foram ruins porque não casou e lutas que foram boas porque teve um cara que carregou, entendeu? Sim, sim. Os casamentos hoje que eu falo, tipo, dos últimos anos, poxa, você tinha Ziggler Rollins, Dean Ambrose Rollins, Ziggler Styles, Kevin Owens e Zayn. Você tem inúmeros caras aí que eles encaixam um com o outro aí. O Roman Rollins também, que eles exploram até pouco, mas todas as vezes que os caras estão no mesmo ringue, fazem belas sequências. Tecnicamente, hoje, a gente está muito melhor Cara, em termos de elenco, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a qualidade técnica das lutas hoje com o passado, e eu não estou falando só dos eventos principais, eu estou falando da qualidade como um todo. Cara, a luta livre hoje, ela melhorou muito em relação ao passado. A Attitude Era, por exemplo, era só briga de rua. O pessoal só se espancava, dava soco na cara, aplicava o finalizador e acabava. Teve ali o período da Ruthless Aggression, o pessoal do SmackDown 6 teve uma boa qualidade de lutas e tudo mais. Período dos anos 2010 sofrível, mas agora, ultimamente, a gente tem visto muitos lutadores vindo, por exemplo, o cenário de duplas do SmackDown é uma prova disso, assim, lutadores extremamente velozes com uma dupla de campeões que já tem um estilo diferente, que são os Street Profits, apesar do Montesport ser louco, ficar pulando que nem um condenado para tudo calado. O cara parece um lutador saído do México, da AAA, entendeu? E aí você vê, por exemplo, o cenário feminino, cara, o cenário de luta feminina, ela está muito melhor do que 5 anos atrás.
Sim. Se você pegar as lutadoras que saíram da Revolução, da Evolution, se a gente for comparar a Evolution, primeira Evolution de 2018, com a Evolution que a gente vai ter daqui a alguns meses, meu irmão, daqui a umas semanas, né, vai ser em julho, Uhum. você vai ver a diferença vai ser grotesca em matéria de qualidade de luta. Qualidade, Por quê? sim. Porque não é que as lutadoras lá de 2018 fossem ruins, não eram. Para aquela época elas eram muito boas. Mas, cara, melhorou muito. Melhorou Sim. muito, muito mesmo. Você tem atletas que estão vindo do cenário esportivo, estão vindo da ginástica, que estão vindo das lutas marciais mistas, e assim, aplicando direito, né? Porque, por exemplo, a Ronda Rousey e a Shayna Baszler elas não souberam fazer essa migração da MMA para a luta livre. Mas, pô, você tem outras lutadoras que puderam aplicar os seus conhecimentos fora, nos esportes que elas praticavam, para a luta livre. Bianca Belair, com o atletismo, com o cenário do atletismo. Então, você traz... A própria Charlotte, eu acho que ela tinha background do vôlei. Vôlei. Ela jogava vôlei, então ela saltava muito, ela sabia saltar. Cara, quando você bota tudo isso e a gente vê a qualidade das lutadoras, a gente vê, caraca, a coisa melhorou muito, muito. É claro, críticas vão existir, storylines repetitivas, que não acabam. Eu particularmente gosto, é o que eu falei. Eu gosto de um low burn, eu gosto de um slow burn. Eu gosto daquele fogo baixo na história, e vai construindo ao longo do tempo. Agora, se fica realmente o tempo todo, por exemplo, a mesma promo, uma coisa que se critica muito do Cena hoje, ele praticamente toda vez faz a mesma promo. Cody Rhodes praticamente faz a mesma promo. Pô, eles Damian deviam Priest aprender um também. pouco. Damian Priest, praticamente a mesma promo. Aí tu vai, por exemplo, para um Drew McIntyre, ele dá umas variadas. CM Punk, mestre de variar, ele de vez em quando ele bota mais referências populares É. nas Um promos pouco já é dele e mais tal. covardia, porque ele é um dos maiores talentos com a Mix Skill, né? Aí. Eu acho que ele, o Assim, Triple H, o Ed veterano, eles tinham uma habilidade de comunicação que, assim, surreal. sim, mas a questão como é que você vai transformar isso no microfone? Como é que você vai trazer É. isso para o público? Né? Você tem que saber variar, você tem que saber, saber aonde que você está falando, com quem você está falando. Então, o CM Punk veio para Oklahoma, deu uma mexida ali com o pessoal de Oklahoma, sem ser escancarado, que nem o Mick Foley fazia, que ele chegava, estamos aqui direto, e aí falava o nome da cidade, tipo pop, né? Ele não faz isso tão descaradamente, ele faz umas associações ali. Então, quando você percebe isso, aí, pô, legal, então vamos criticar o John Cena nesse sentido, vamos criticar o Cody Rhodes, o Damian Priest e tal. Mas se você for pegar a qualidade das lutas, pô, cara, todo o Monday Night Raw e todo o Friday Night SmackDown tem pelo menos umas 3 lutas boas. Pelo Ultimamente tá menos. tendo mesmo. Pelo menos umas. Sempre tem uma lutinha ruim? Tem. Cenário de duplas do Monday Night Raw tem luta ruim. Zelina Vega, sempre que ela tá no ringue, é uma draga. Entendeu? Mas você pega pelo menos todo show, 2, 3 lutas com 11, 12 minutos, com uma história contada no ringue, que a gente consegue enxergar porque a Netflix não corta no comercial, né? Que é o grande problema do Saturday Night Main Event, que no Saturday Night Main Event corta, aí a gente não vê a luta, né? Aí a gente começa a apreciar o show, né? Como um todo, e não fica pegando por partes, entendeu? Poxa, essa história não está avançando. Meu lutador favorito não está sendo empurrado. Pô, aí você passa a apreciar o todo. E eu acho que a gente, não só a gente, mas, por exemplo, o cara que é muito novo, o cara que está começando agora, ele não vê essas coisas. Eu tenho gente no meu canal que começou a assistir a Luta Livre agora com a É. Netflix. Começou em janeiro. Cara, a gente critica esse pessoal, cara, ele não tá nem aí. Eles falam, cara, pra mim tá tudo ótimo, eu tô achando Sim. muito legal, muito lindo. É porque a gente já tem uma estrada, a gente já viu coisas boas e coisas ruins e a gente tem essa capacidade crítica. Parâmetros de A grande comparação. questão é, a grande questão é como é que a gente faz essa crítica sem jogar o produto todo fora. Ou seja, como é que a gente joga a água suja fora sem jogar o bebê junto, né? Então, acho que essa que é a nossa grande sacada, entendeu? E eu sempre falo isso no meu canal, assim, uma coisa que eu tenho tentado estimular muito é que muitas pessoas que estejam lá criem os seus canais. Muita gente chega e fala assim, poxa, gostaria de criar meu canal, não sei o quê. Cara, eu falo, cara, cria, porque agora é a hora. Cria, vai criar seu conteúdo, entendeu? De vez em quando o pessoal aparece no meu canal, nas lives, eu falo o nome do canal de todo mundo, eu chego, pô, Natan do Casa do Wrestling, eu falo, pô, vai lá no site, no canal do cara, Debate Wrestling, vai lá no canal do cara, tem vários outros que estão surgindo aí, cada semana agora pipoca um. E assim, eu falo, gente, tem que ser assim, e a gente tem que tentar entender que se a gente, como criadores de conteúdo, ficar criticando muito o produto e falar o produto não presta, as pessoas vão abandonar.
a gente está jogando contra a gente mesmo, entendeu? O que a gente quer é que as pessoas assistam o produto, para a gente criar um fandom de luta livre que não seja tão nichado, para que a gente possa ter audiência como criadores. Se a gente ficar esculhambando o tempo todo e falando, isso não presta, não presta, não presta, as pessoas vão parar de ver. E aí não só eles vão parar de ver a WWE, como eles vão parar de ver o nosso próprio canal. Né? Então, eu acho que essa pegada lá nossa... Mas assim, aí nesse caso eu não sei se eu concordo muito, porque, por exemplo, os canais de crítica, né, os canais de opinião, às vezes eles... Embora ele vai ter esse problema mesmo, que isso aí eu reconheço. Se você critica muito o conteúdo e se convence as pessoas que realmente tá ruim, elas vão acabar parando de ver. Mas às vezes a autenticidade ela acaba sendo maior, né? Tipo, às vezes é legítimo. Você sabe das consequências, mas você não consegue não falar, sabe? O quanto você achou aquilo desastroso, aquilo desanimador, né? Eu E entendo aí isso acontece. perfeitamente. Eu entendo isso perfeitamente, Zé. Eu acho assim, eu acho muito louvável. Eu já tinha visto um vídeo de você falando sobre isso. Você abriu e você falou, poxa, acho assim, a gente tem que ser legítimo mesmo com o que a gente está vendo, a gente está criticando. Eu acho isso totalmente legítimo, normal. Eu também faço minhas críticas, entendeu? Eu também Uhum. faço minhas críticas. Você vai começar a ver no meu canal eu criticando o Karrion Kross, apesar de estar assim, tá triste, tá todo mundo elogiando o cara, eu vou começar a fazer vídeo onde hoje eu vou falar assim, cara, eu não sei por que vocês estão elogiando ele, eu não vejo nada demais nele. E eu sei que isso vai gerar reclamação. Mas por quê? Porque aí eu sempre falo, é a minha opinião. A minha opinião é que eu não vejo tudo isso no cara. Entendeu? Uhum. Mas o cara vende muita camisa, o público está pedindo ele e ele tem que ser empurrado. Beleza, mas até 6 meses atrás, a pessoa que estava vendendo mais camisa na WWE era o Jey Uso. Cadê o seu argumento para o Jey Uso, que também estava vendendo muita camisa? Então, o Jey Uso não presta porque estava vendendo muita camisa, mas o Karrion Kross presta porque está vendendo muita É. camisa. O Então, assim, argumento do acionista eu não gosto. Eu não gosto desse argumento do acionista. Acho que o tem argumento muito, do. tem muita falha, porque daqui a pouco alguém. É igual você falou, daqui a pouco alguém que eu não gosto vai estar vendendo camisa, e aí o que eu vou falar? Não vou poder falar Exato, nada. exato. Então, assim, eu acho o seguinte: a gente está aqui para fazer uma avaliação e fazer uma avaliação honesta, isso é É. claro. E aí, assim, é a pegada de cada um. Eu sempre tento ver o que tem de bom. Mostrar para o pessoal o seguinte, cara, isso aqui pode estar ruim. Isso aqui, por exemplo, o SmackDown até algumas semanas atrás, cara, estava sofrível de cobrir. Até Sofrível. pelo tempo 3 horas também. eu fazendo live de 3 horas, eu caindo de sono na frente do Coragem. computador. Entendeu? Eu querendo dormir. E eu assim, cara, eu tô numa live, eu tô com 150 pessoas aqui me assistindo, eu não posso parar. Imagina se fosse na Entendeu? pandemia. Pois é, exatamente. Então, assim, cara, sofrível. Mas a gente chegava no final e falava, gente, olha só, foram 3 horas, foram complicadas, mas, cara, olha, teve isso aqui de bom, teve isso aqui de bom, teve isso aqui de bom. De repente, isso aqui pode mudar, isso aqui pode mudar. E é assim, cara, se a gente for lá fora, né, a gente for na gringa, lá, assim, enquanto a gente tem, sei lá, 20 canais de luta livre aqui no Brasil, sendo 6 ou 7 com uma boa quantidade de membros, lá fora tem 500, Tem. né? Se a gente for lá fora, cara, é a mesma coisa. É a Sim. mesma coisa. Você tem gente que vai passar pano, vai ter gente que vai sentar a ripa, vai ter gente que vai ser o meio termo. Basta a gente chegar e ser honesto, né? Ser honesto com a gente mesmo. E eu acho que é essa que é a grande pegada. É as pessoas perceberem que a gente é honesto conosco mesmos. Sim. Entendeu? O pessoal me vê na live, o pessoal me vê gritando, berrando, eu saio sem voz das lives. De tanto que eu vibro com uma boa luta, né? Agora, quando é luta ruim, eu fico assim, meu Deus do céu, vai acabar quando? O pessoal percebe isso. E aí, quando as pessoas percebem essa sinceridade, elas veem os nossos vídeos e também percebem esta sinceridade. E aí eu acho que essa que é a parte legal. E é isso que está me fazendo gostar tanto de fazer, de trabalhar como criador de conteúdo de luta livre. Essa parte de eu chegar, poder conversar com os fãs, porque eu também sou fã. Assim, como eu falo lá no canal, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos, né? Então, assim, eu sou fã mesmo, entendeu? Eu sou fã, eu vibro, choro, entendeu? Gargalho. Joe Hendry aparece na WrestleMania, eu não torço a cara, eu começo a rir, eu acho mó barato, entendeu? Depois a gente critica, podia estar o Karrion Kross lá, podia estar não sei quem lá, ok. Mas, pô, entendeu? Uhum. Na hora, apareceu o Joe Hendry, eu falo, eu acredito no Joe Hendry, começa a cantar, faço uma festa, porque assim, eu sou assim. E eu acho que é isso que Isso é diverte. Mas, muito cara, assim, lá. importante, porque eu, por exemplo, eu sempre falo pra galera, ó, lembrem-se que apesar de eu ser
um analista, um crítico aqui nos podcasts das análises, quando eu estiver reagindo à luta, às vezes eu posto reações se eu sou um torcedor. Então, o Logan Paul foi lá e tirou o CM Punk. Eu vibrei pra caramba, porque eu odeio o CM Punk. Eu quero que ele se exploda mesmo. Aí depois eu falo na análise, acho que poderia ter sido outra pessoa tirar o Punk, não gostei do Jey Uso ser campeão, entre Jey Uso e CM Punk faria mais sentido ser o CM Punk. Mas na reação você gostou desse eliminado? Gostei, porque eu tô torcendo contra. Né? Se eu for São Paulino, eu vou torcer pro Corinthians se perder. Se eu for palmeirense, eu vou torcer pro Corinthians se perder. Se eu for corintiano, eu vou torcer pro Palmeiras, pro São Paulo perder. É isso. Agora, se eu for jornalista você esportivo... Odeia o CM Punk. Você odeia o CM Punk, eu gosto do cara. Então, exato. Porque eu vi ele no começo da Ruthless Aggression. Eu também, mas eu deixei de gostar com os anos aí depois. E é normal. Assim. E é isso que eu acho legal. A gente deixar claro quem a gente gosta e quem a gente não gosta. E deixando isso claro, se a gente for isento na hora de analisar uma coisa, a galera vai ver que a gente realmente é honesto. Apesar das nossas torcidas. Né? O cara vai saber que, cara, eu sei que no fundo você estava torcendo contra ele. Mas ele ganhou, você reconheceu que foi da hora. Pô, gostei, te respeito. Mas você tava torcendo contra, então chupa. É isso que eu gosto de que aconteça. É por isso que o pessoal fica rindo tanto quando eu fico esculhambando com a Zelina Vega, entendeu? Porque eu esculhambo ela ao vivo e eu esculhambo com ela nos vídeos, entendeu? É natural, entendeu? E ao aí, mesmo tempo, o da hora disso que... Aí começa a ouvir uns do contra pra deixar você puto e torcer pra ela agora. Vão torcer pra Zelina Vega ir retendo e fazer piada. Ela pode ser a lutadora mais popular da WWE, eu não vou gostar, entendeu? A não ser que ela mude assim, então, vai pra te irritar mesmo. Eles vão torcer pra ela ganhar pra te irritar. Falando, eu quero que ela ganhe agora. Veja bem, se ela melhorar no ringue, se ela melhorar nas promos, pode acontecer de eu chegar pra falar, pô, legal, agora tu melhorou, pode ser que eu não torça pra ela, mas eu vou chegar e vou elogiar, pô, melhorou. Lara Valkyria é um caso. Eu não suportava a Lara quando ela estreou. Não suportava a menina. Mas ela estreou, começou a mostrar a evolução, ela no ringue é um absurdo, e no microfone ela começou a melhorar. Tá engatinhando? Tá. Mas essa field dela com a Becky Lynch, por exemplo, tá fazendo maravilhas pra ela. Fazendo maravilhas. Então eu chego e começo a ver, pô, essa menina, ela pode ir longe. Ela pode ir longe. E não vai ser tão forçado assim. Já a Zelina Vega eu já vejo forçado. Por quê? Porque se eu comparo os dois no ringue, não tem comparação. A Lara é muito melhor que a Zelina. Eu comparo no microfone, aí... O pessoal fala, pô, a Zelina era muito boa no microfone. Desculpa, eu não acompanhei NXT. Eu não sei como é que ela era na NXT. É que ela era manager do Andrade. Era uma época boa. Pois aí o pessoal fala que ela mandava muito bem no microfone. Né? O próprio Mike, ele elogia muito a Zelina por causa disso. Porque ele acompanhou, ele viu. Eu não vi. Então não tem parâmetro de comparação. Né? Agora... Ela mudou também para um personagem meio geek depois, com o tempo. Antes ela era mais uma latina, assim. Hoje em dia ela é uma mistura ali. Eu acho ela meio sem identidade hoje em dia, sabe? Ela parece que ela quis misturar muita coisa que ela gosta. E eu acho que às vezes não funciona isso, sabe? Seu personagem não pode ser tudo que você gosta. Não, você tem que escolher alguma coisa, assim. E às vezes alguma coisa que combine. Nem sempre que combine é exatamente o que você gosta. Assim. Eu lembro do Rollins falando muitas vezes que ele gostava mais de ser babyface e tal. E tipo, cara, não, Rollins. Você não sabe o que você é bom. Você é bom como o heel. Você pode não gostar de ser heel, você pode preferir ser face. Você não é pra ser amado, Rollins. Você se nasceu pra ser vilão, cara. Todos os personagens que funcionou foi vilão, né? Então tem que ter um cara ali dentro pra falar pra esses caras também. Falar, desculpa, eu sei que você gosta desse personagem, você gosta de ir por essa linha, mas você é bom nisso aqui. Aceita que você é bom nisso aqui e já era, né? Que foi o que demorou pra eles fazer com o Roman Reigns, inclusive. Exatamente. O Roman Reigns foi um caso assim, né? O cara foi muito melhor vilão do que mocinho. Aí tu vê o Drew McIntyre. Assim, todo mundo da WWE fala que é muito mais divertido ser vilão do que ser mocinho, porque o vilão vai lá, ele esculhamba nas promos, mas geralmente o mocinho não fala, ele só vem e bate, tá uma coisa meio sem graça. Mas o Drew é muito melhor como face do que como heel. Mas muito melhor. Por quê? Porque a persona dele na vida real é tão diferenciada que o público, e ele no ringue é tão diferenciado que o público não consegue vaiar o cara. Ele é muito convincente, né? Então até quando ele tá como heel, realmente... Por isso que ele combinaria mais com o babyface. Ele é muito convincente. Mesmo caso do Gunther. O mesmo caso do Gunther. O Gunther é tão convincente na forma como ele luta e na forma como ele fala, na autenticidade do que ele fala, que o pessoal também não consegue vaiar ele. Nas lutas, o pessoal torce por ele. Entendeu? Só não torceu na WrestleMania porque aí o pessoal estava enfeitiçado pelo Hit e tal. Eu só não acho que ele combina face. Aí ficaria como twinner mesmo, um anti-herói, por causa da arrogância. Isso, a arrogância ele dele seria impede. O Stone Cold dos tempos atuais, digamos assim. O vilão que você torce
porque ele é um cara autêntico. É isso. Aliás, é Entendeu? um bom tema de futuro vídeo, hein? Lutadores que mudaram nossa opinião com o passar do tempo. Eu tenho vários aqui. O Ziggler não gostava, passei a gostar. O Roman. O Roman de 2015 a 2020, eu era anti-Roman. A galera do canal sabe. Eu era hater do Roman. 2020 e 2025, sou fã. Sou torcedor do Roman. Eu acho Inverteu. que a gente pode anotar para a próxima, sim. Podemos anotar para a próxima. E aí a gente vê se a gente, no próximo, a gente hospeda lá no meu canal. Sim, Entendeu? então. Porque aí já que aqui rolou a porta proibida foi escancarada, Abriu o então foi portal. escancarada aqui, a gente escancara lá. E eu já te convido aí num dia próximo aí que você tiver disposição, tiver disponível, para você estar participando das nossas lives semanais. Participa de uma aí, quando você tiver disponibilidade. Eu tenho certeza que o público lá no meu canal vai pirar de você estar junto comigo lá e a gente ter essas conversas ao vivo durante o show. Tenho certeza que vai ser maneiro. Entendeu? Maravilha, maravilha. Ó, galera, inclusive, ó, estamos chegando ao fim. Vocês já deixem sugestões de temas e também sugiram o nome que vocês dariam para esse quadro aqui, tá? É um quadro que vai ser normalmente mais longo mesmo, é um papo para quem realmente gosta de assistir aí esses debates, assim, essas divagações, né? Então, bota aí foninho de ouvido, vai caminhar, vai correr, vai comer alguma coisa e vai ouvindo a gente aí, assistindo na sua TV, no seu celular, belezinha? Como eu disse no começo do vídeo, o canal Luta Livre na TV tá na descrição e o próximo vídeo vai ser no canal dele, tá? A gente vai definindo um tema, mas a gente vai estar lá sim e se vocês forem dando engajamento em cada um desses vídeos, o quadro vai se mantendo aí e é legal, porque a gente pode poder estar trazendo sempre opiniões diversas, né? Aqui e lá também. E sim, eu pretendo aí participar de uma dessas lives aí. Quem sabe algum Saturday Night Main Event pra poder dar uns Meu Deus, rages não. Aí lá. tu escolheu muito mal, cara. Pelo amor de Deus. Exatamente, aí que Podemos ia ser ficar pior, engraçado. cara. Você A gente imagina fica os trocando rages. ideia no intervalo? Você imagina os rages em cada intervalo de 3 Meu Deus minutos do sem céu. nada. Ia ser uma Deus me maravilha. livre. Mas André, cara, obrigado demais por ter aceitado o convite. E pode dar suas considerações finais, por favor. Pô, Zé, assim, foi um papo muito bom, assim, se a gente fosse ficar conversando, a gente ficava mais umas 3 horas aqui, né? A gente, antes de começar a gravar o vídeo, a gente ficou uma meia hora conversando, e assim, foi muito legal, achei bem divertido o nosso bate-papo, eu acho que a gente deveria fazer isso mais vezes, não só aqui, mas com outros criadores, entendeu? A gente um dia chamar o Mets para roda, o Shigus para roda, outros tantos criadores aí, porque é nessa variedade de opiniões que a gente vai conseguindo cada vez mais criar e aumentar esse fandom aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue ajudar a furar essa bolha e quem sabe a gente ter o sonho da WWE voltar aí e fazer mais um show aí no Brasil. O cara tá com um Entendeu? projeto Flow pro Pro Wrestling aqui. Eu agradeço muito de novo, aprendendo você com sua estrada, com sua audiência. Poderia ter me ignorado completamente, mas pô, tu foi muito gentil, me chamou aí, eu começando agora. Agradeço demais e vamos fazer mais vezes. Eu tenho certeza que a galera vai se amarrar e na próxima vai ser lá no meu canal. O pessoal vai surtar. Maravilha, prazer foi todo meu, cara. Um abraço a todos vocês, ó, like no vídeo, compartilhe, inscreve nos dois canais, um abraço, até a próxima aí. Tchau.